Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a instrução que Jesus dá à comunidade, à igreja nascente. Nós somos chamados a ser membros do corpo de Cristo. Esta é a vocação que Deus faz a todos nós. Ou seja, Deus quer que todos os povos, todos os seres humanos se convertam, cheguem ao conhecimento da verdade. E ao chegarem ao conhecimento da verdade, claro, serão católicos. Ou seja, serão membros do único corpo de Cristo. Cristo não tem dois corpos. O único corpo de Cristo é a sua Santa Igreja. Então, Jesus sabe que esta é a nossa vocação. Mas, ao vivermos como igreja, nós precisamos verdadeiramente nos configurar a Cristo. E, claro, Jesus dá aqui instruções que são instruções de, digamos, um germe de algo de direito canônico e, ao mesmo tempo, algo de espiritualidade eclesial. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós. O que quer dizer isto? Veja, eu tenho que olhar para o meu irmão. Veja, Jesus usa a palavra irmão. Isso quer dizer alguém que é membro da igreja. Não que eu não deva perdoar os outros seres humanos, não é isso. Mas Jesus está especificamente falando de irmãos, de membros do mesmo corpo de Cristo, da igreja. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo olhar para ele como parte do meu corpo. Não tem cabimento você ter um dedo doente e a primeira coisa que você diz, amputa. Não pode ser. Ou seja, se é membro do meu corpo, o corpo inteiro padece. Então, vai lá com ele, corrige pessoalmente, depois leva 2 testemunhas, depois diz à igreja inteira. Jesus vai dando um processo de tentativa, de pescaria, de salvação para aquela alma. Mas se chega a um ponto que aquele membro do corpo gangrenado vai fazer padecer o corpo inteiro, então não tem outra alternativa a não ser a amputação. Jesus diz com toda clareza, se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão. Ou seja, seja tratado como um gentio, alguém que não é membro da igreja. Porque em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa palavra Jesus disse já lá atrás no capítulo 16, quando falou a São Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E aqui nós estamos vendo uma realidade concreta. Para que as portas do inferno não prevaleçam, é necessário, às vezes, dramaticamente, amputar membros. Porque o que acontece quando um membro está gangrenado é que ele leva essa corrupção para o resto do corpo. Então, meus queridos, aqui nós vemos como nosso Senhor, caridade infinita, nos dá orientações com relação à igreja. Nós precisamos ter zelo, amor, carinho para tratar o outro irmão, membro da igreja, como verdadeiramente parte de mim. São Paulo mesmo,
nos diz na carta aos Coríntios que nós devemos fazer isso. Só que acontece o seguinte, São Paulo adverte, cuidado. Se o membro da igreja, o irmão, que não quer se converter, você deve então evitá-lo. Ou seja, São Paulo está falando aqui também dessa realidade da cuidar para a má companhia, o mau exemplo. Ele diz, veja, não estou dizendo isso para vocês evitarem todas as pessoas más, porque senão deveis sair deste mundo. Como assim? Claro, São Paulo está dizendo a maior parte das pessoas com as quais nós convivemos são pagãs, são absolutamente pagãs. Então é evidente que o pagão vai se comportar como pagão e o pecador vai se comportar como pecador. A miséria está na moeda falsa. Ou seja, quando você tem uma pessoa que deveria ser cristã, você trata ela como cristã, dá a ela a benevolência da fraternidade cristã e, no entanto, essa pessoa está como que infiltrada dentro do corpo de Cristo como um vírus. Aí não. Aí tornou-se mais perigoso. Tornou-se muito mais perigoso do que um pagão. Porque é o cristão que internamente não é cristão. Eles têm só aparência de cristão. Então, vai fazendo maliciosamente com que as coisas se pervertam. Isto que Jesus está dizendo aqui não entra absolutamente em contradição com o que ele ensinou lá atrás no capítulo 13, quando falou da parábola do joio e do trigo, que Deus permite que cresçam lado a lado no mesmo campo da igreja. Claro, miséria dentro da igreja nós sempre teremos. O que Jesus propõe aqui não é uma igreja de cátaros, de puros. O que Jesus está dizendo aqui é que verdadeiramente existem pessoas que, passado todo o processo de paciência e de amor, já demonstraram claramente a que vieram e nada querem com Cristo. Então, cuidado com os lobos em pele de ovelhas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.